noite. Vamos ler aqui 2 versículos, né? Eu sempre comento sobre esses versículos aqui, às vezes, na espiritualidade. E hoje nós vamos ler eles e conversar sobre eles um pouquinho. Está em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, sejam trevas, quão grandes trevas serão. Jesus, ele falou sobre isso, logo depois de falar sobre a acumulação de tesouros, onde ele advertiu o povo, que muitas das vezes acumulava só os tesouros terrenos, deixava de lado aquela grande importância que é o que a gente sempre leva dentro do nosso coração. Logo depois de fazer essa disciplina ao povo, ele fala que os olhos é a luz do corpo, é a luz da vida. E o que ele quis dizer com os olhos ser a luz da vida, né? De modo que se a luz que há em mim for trevas, todo o meu corpo estará em trevas. Ele está dizendo sobre o olhar da interpretação da vida, a maneira como eu interpreto a vida, porque a maneira como eu vejo a vida, não no olhar que eu enxergo fisicamente, cores e objetos, mas é o olhar da interpretação. Se esse olhar interpretativo da vida ele for mau, toda a minha vida será mal. Se esse olhar interpretativo da vida for bom, toda a minha vida será boa. Porque tudo vai depender da maneira como eu vou interpretar a vida. E a gente sabe que a interpretação de fora tem tudo a ver com o lado de dentro. A gente se comporta como a gente sente, de modo que um ser humano perturbado, sem paz, sem amor, sem controle, vai se comportar de uma maneira turbulenta. Jesus está dizendo que quem interpreta a vida de uma maneira com paz, com essa mesma condição. Então, a pergunta é como que nós temos interpretado a vida. E essa passagem ela é muito importante porque eu não posso deixar de falar terapeuticamente, que a gente sabe que o uso de substâncias ela altera, e altera o olhar. Aquele ser humano que ama a si, que ama a família e que ama os filhos e que ama a vida, quando tem um contato com a substância, deixa de se amar, deixa de amar o próximo como consequência. Porque o amor ao próximo, ele se baseia no amor a mim. Amar o próximo como a mim mesmo. Se eu perco o amor, eu perco o amor pela vida e pelo próximo. Então, a substância, ela muda o olhar. A substância, ela interfere tanto que as angústias, as tristezas, os traumas começam a tomar conta da gente e a gente vai olhar, interpretar a vida de uma maneira muito doentia. E Jesus está falando que pode salvar a gente nessa noite é o olhar bom, não o olhar mal. Essa é a grande questão. E para quem viveu já o fundo de uma adicção, sabe de uma maneira prática do que eu estou falando. A gente nunca vem aqui para a espiritualidade para jogar um pacote de doutrina. A gente vem sempre aqui na espiritualidade para ver como que espiritualmente a gente pode lidar com a gente mesmo. E Jesus, nessa passagem, ele fala, olha, os olhos é a lâmpada do corpo, o olhar, a interpretação, é o que vem de dentro para fora, que vai fazer eu viver de uma maneira boa ou ruim. A boca fala do que o coração está cheio, diz o Salomão em Provérbios. A boca fala do que o coração está cheio. Sempre para fora, vai vir de dentro para fora. Se eu tenho dentro de mim coisas boas, vai vir coisas boas. Se eu tenho coisas más, vai vir coisas boas. Em uma outra ocasião, os fariseus falaram assim para os discípulos: por que o seu mestre, quando senta na mesa, que Jesus chegou lá na mesa, botou a mão no pão e comeu? Os caras que sempre ficavam observando ele, os críticos, né? Querendo achar alguma falha nele, falou assim: por que o mestre de vocês senta na mesa e não lava a mão? Na verdade foi o contrário, perguntou para Jesus: por que os seus discípulos, quando sentam na mesa,
e eles não lavam a mão para comer. E Jesus foi direto, porque o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que existe dentro e sai para fora. Então, enquanto vocês perdem tempo, Jesus falou, com essas liturgias, essas práticas litúrgicas de lavar a mão é ótimo, não estou falando que a gente não tem que lavar a mão, mas é um conceito espiritual que Jesus passou para eles. Olha, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que está dentro e sai para fora. A boca fala do que o coração está cheio, a pessoa se comporta da maneira como ela é por dentro e olha a vida da maneira que ela é por dentro. Então, se a vida está uma bosta, pode ser que o nosso olhar esteja contaminado. Basta uma mudança de olhar, uma iluminação para tudo mudar. E lá em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve uma carta para eles falando, olha, Cristo Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina toda a escuridão do ser humano. Jesus é a luz que ilumina. E ele fala aqui, olha, se os olhos são a lâmpada do corpo, é o que vai iluminar a vida de vocês, a interpretação. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, todo o teu caminho será luz. Você vai aprender a ser feliz enquanto chora as dificuldades da vida, mas você vai olhar para a dificuldade e mesmo assim vai ver possibilidade de crescimento. Há de se dizer da vida de Jó, que passou por uma catástrofe que eu acredito que nenhum ser humano tenha vivido que Jó viveu. Amanheceu um homem mais rico do Oriente, foi do rio o homem mais pobre, ou do rio mais rico amanheceu mais pobre, perdeu tudo de uma forma repentina, uma perda após a outra nas horas do dia, primeiro os gados, depois as fazendas, até que chegou nos filhos, como já não bastasse, até a própria pele ficou em lepra. E o homem que insistiu até o final, que teve um bom olhar, fala, olha, eu sei que o que está acontecendo comigo tem a mão de Deus, mas eu não pequei. Agora, eu estou sendo injustiçado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Um homem que tinha um olhar de esperança, e que a catástrofe da vida não fez ele ter uma vida de trevas, mas ele manteve a esperança até o final, e até o final ele permaneceu, e ele no final falou que antes conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos dele conhecem a Deus, de ver o poder de Deus se manifestando em toda desgraça, em toda catástrofe da vida humana. Um homem que manteve o bom olhar, que adorou a Deus pelo que Deus era, pelo olhar de fé. Abacuque, ainda que a figueira não floresça e que na vide não produza, ainda que no campo faltam os gados, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Um olhar esperançoso de fé. Então o olhar, ele é o proceder da vida, o olhar é o que sustenta a nossa esperança. E se a gente manter o nosso olhar doente da vida, tudo na nossa vida vai ser doentio. Os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, as nossas emoções, a nossa vida por completo, ela vai ser doentia, porque eu mantenho um olhar doente da vida. Agora, a proposta é Cristo Jesus não como religião, mas como uma chave interpretativa da vida. Eu olho para as Escrituras, não atrás de lei, mas eu olho para as Escrituras atrás daquilo que Jesus falou e se comportou, porque Ele é a chave interpretativa da vida. E a chave interpretativa da vida está dizendo que tudo na nossa vida vai depender do nosso olhar, de como a gente está olhando a vida. De modo que se eu olhar a vida com raiva, com ódio, com amargura, tudo em volta de mim vai ser ódio, raiva e amargura. Mas se o meu olhar for um olhar misericordioso, como Cristo Jesus foi misericordioso, se o meu olhar for um olhar de amor, como o de Cristo Jesus foi um olhar de amor, se o meu olhar for um olhar de graça, como o de Cristo Jesus olhou a vida e o ser humano com graça, toda a minha vida vai ser misericórdia, perdão e graça. E eu vou viver as dificuldades da vida na esperança de que aquilo ali é uma catástrofe, mas eu posso sair daquilo ali de uma maneira melhor e eu vou ter um olhar diferente em meio às dificuldades. Agora, a questão é que a drogadição, ela muda o nosso olhar. Se eu pedir e der oportunidade para cada um aqui falar quem era e quem se transformou, a gente vai ver essa mudança de interpretação que nós tínhamos da vida.
Eu, com 16 anos, queria ganhar o mundo para Deus, pregar o Evangelho, tirar pessoas da rua e da drogadição. E anos depois eu estava onde eu queria estar indo tirar pessoas, eu me encontrava na situação das pessoas que eu gostaria de retirar. E o meu olhar da vida mudou. Eu comecei a olhar a vida de uma maneira doente, me comportar de uma maneira doente, me relacionar comigo, com os meus pais, com os meus amigos, com o meu círculo de amizade, com as pessoas mais próximas de mim, de uma maneira diferente. Eu me tornei o dono da razão, egoísta, manipulador e mentiroso. Olha que diferença, que mudança de olhar. E a recuperação agora, ela propõe para a gente essa metanoia, transformação de mente que vai mudar o nosso olhar. E a palavra está falando que se meu olhar for bom, todo o meu corpo, ou seja, minha vida, o meu caminho será luminoso. Eu vou saber para onde vou, não vou ser conduzido por nenhuma compulsão e por nenhuma obsessão. Eu vou ser conduzido pela luz da vida, pelo Senhor da vida, pelo Criador dos céus e da terra e de todos os homens. Porque Jesus, ele não é um líder religioso, ele não é o líder do cristianismo. Jesus, ele é Senhor de todos os homens, e de todos os líderes de qualquer religião, ele é Senhor de todos eles. Jesus não compete com ninguém, ele é Senhor. E o Senhor da vida é luz. E essa luz, ela quer, de uma maneira, entrar no nosso coração e na nossa mente e iluminar o nosso olhar de uma vez por todas. E o olhar iluminado não tropeça. Porque quando a gente entra num cômodo muito escuro, um breu total, e apaga-se a luz, e nesse cômodo existem muitas coisas nele, e a gente tenta andar até a porta, a gente pode até chegar, mas a gente vai dar canelada em cadeira, em mesa, em tudo que tiver. Acende-se a luz e a gente não tropeça em nada. Cristo Jesus é a luz que vai me ajudar a não tropeçar, ou que vai iluminar a minha consciência de em cada tropeço eu levantar. É sobre isso o Evangelho, não é sobre andar de calça comprida em sol de 40 graus, não é sobre poder ou não cortar o cabelo, rapar ou não a perna, é sobre ter essa luz, esse olhar interpretativo da vida, para a gente conduzir a nossa vida num caminhar linear, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quantas vezes a palavra de Deus ao povo dele era: não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque a palavra é como Davi aos meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é uma revelação que, em sendo introduzida no nosso coração, ilumina a nossa vida. E a gente vai conseguir caminhar, porque a palavra é luz para o nosso caminho. Enquanto a adicção é trevas para a consciência, para o coração, para o olhar e para o caminho. E espiritualmente falando, a nossa única solução é deixar que essa luz ilumine o nosso olhar. Não tem para onde correr. De forma terapêutica, a gente fala sobre várias ferramentas para a gente poder lidar com a nossa doença, mas espiritualmente não tem para onde correr. Ou abrimos o nosso coração para ele ser iluminado, ou a gente continue caminhando na cegueira da doença. E ela vai nos levar cada vez mais ao fundo de poço. A questão é, e eu já falei, vou repetir, que Jesus, ele é um ser tão amoroso e misericordioso, mas ele também é um ser de respeito. A gente lê lá em Romanos capítulo 2, quando Paulo fala sobre a ira de Deus para um povo que estava na prática da carne. E a ira de Deus para aquele povo não foi chegar e queimando todo mundo ao inferno. A ira de Deus para aquele povo a qual Paulo estava escrevendo foi respeito. Deus falou que eles pagariam pelos próprios atos dos seus comportamentos. Deus não precisa sair botando fogo em ninguém. O próprio ser humano que não caminha na luz já está acabando o seu próprio fim. A ira de Deus é respeito. Ele não quer caminhar na luz, eu respeito, mas ele vai colher os frutos do próprio comportamento. Essa foi a ira de Deus que Paulo descreveu aos Romanos capítulo 2. Quando Caim matou seu irmão, e que Deus faz um encontro com Caim,
no campo e ele pergunta: cadê Abel, teu irmão? E Caim fala: acaso eu sou o Senhor dele? Aí Deus fala: mas eu vejo o sangue dele em tuas mãos. E daí inicia-se o diálogo. Eu sei que o diálogo termina falando para Caim, falando para Deus: olha, eu não quero que o Senhor me visite, eu não quero ser teu servo, eu não quero ouvir tua voz. Eu tomei a decisão de ser errante pelo caminho. Depois, quem quiser ler essa palavra, está em Gênesis capítulo 4. Eu quero ser errante no caminho. Vocês acham que Deus ficou chorando? Caim tomou uma decisão. A única coisa que Deus fez, ainda sendo misericordioso, colocou uma marca na testa de Caim, de modo que Caim seria um errante, mas ninguém mataria Caim pelo pecado de ter matado Abel. Ou seja, ele decidiu não ser com Deus, mas ele foi com o perdão de Deus. Se ele um dia quisesse voltar para casa, se reconciliar, ele já estava perdoado para fazer isso. Deus coloca, a Bíblia fala que Deus coloca uma marca de misericórdia na testa dele, e Deus fala que ele caminharia pela vida, e todo mundo que chegasse na frente de Caim para matá-lo veria aquela marca, e quem visse aquela marca entenderia que era o poder de Deus na vida de Caim, não permitindo que Caim morresse. Misericórdia, mas deixou ir. Então Deus não é nenhum estuprador do coração. Ou a gente abre o coração e deixa essa luz entrar e iluminar, essa chave interpretativa da vida, que trata o ser humano com respeito, que tratou o pecador com amor, que tratou as prostitutas com misericórdia. Há de se dizer daquela passagem da casa de Simão, Jesus e Simão sentados à mesa, de repente a porta é aberta, a mulher não era convidada, ela atravessa a mesa, os convidados, chega nos pés de Jesus, chora, molha os pés de Jesus com sua lágrima, enxuga com seus cabelos. Simão, o dono da casa, começa a murmurar no seu íntimo: se ele soubesse quem ela era e os seus pecados, ele não estaria deixando ela fazer isso. Jesus vira para ele e fala: Simão, eu cheguei aqui, você não me beijou, você não lavou os meus pés, você